Fala pessoal, professor Elton com vocês, seu nerd professor, seu professor nerd, você decide. Você sabia que no mundo da roda do tempo existem objetos que são capazes de maravilhas? Angril, Ter Angril e Sa Angril são itens poderosos que foram construídos lá na Era das Lendas com uma variedade de objetivos, seja expandindo o poder de um canalizador ou contribuindo para uma tarefa específica. Esse é um conhecimento que se perdeu na Terceira Era, mas tais itens se mantiveram mesmo após a ruptura. Se você já viu a série, esbarrou com alguns Angril, Ter Angril e Sa Angril, mas talvez não tenha se dado conta de que estes itens carregavam um conhecimento milenar. E para quem lê os livros, principalmente aqueles que já finalizaram toda a saga, estão mais do que familiarizados com os conceitos. Mas hoje eu quero trazer para vocês uma lista com os 10 Ter Angrils mais fortes da Roda do Tempo. Vem comigo! Sempre são os mais poderosos que escrevem a história. São os que sobrevivem. Cansei de ser apenas uma peça da roda. Você não... E é claro que eu já aproveito esse comecinho de vídeo para te convidar a deixar o like. Esse é o melhor jeito de você apoiar o conteúdo, mostrar o que você está achando sobre o que eu tenho trazido para cá e, claro, me ajudar a trazer mais conteúdos sobre séries e filmes. Se você está chegando agora, bem-vindo ao canal Nerdsora, onde eu falo sobre filmes, animes, séries, livros e mais. Tenho certeza que você vai gostar. Então, bora se inscrever e ativar o sino das notificações, assim você sempre recebe em primeira mão quando um vídeo novo for publicado aqui no canal. E sem mais enrolação, bora para nossa lista. Primeiro de tudo, vamos responder a uma pergunta simples. O que é um Ter Angril? Boa pergunta. Trata-se de objetos do poder único capazes de desempenhar uma função específica. Em alguns casos, eles demandam que haja canalização para serem ativados, mas em outros casos não precisa. Sim, uma pessoa normal pode utilizar um Ter Angril. Vale destacar que os Ter Angril são diferentes dos Angril e Sa Angril. Esses dois últimos têm como única função expandir as capacidades de canalização de um canalizador sem que ele se machuque, sendo que os Sa Angril são mais poderosos que os Angril. Enquanto eu li os livros, eu sempre me esquecia o que era cada um, o que não necessariamente atrapalhava a minha experiência de leitura, mas é sempre bom estar por dentro. Por isso, a dica para não se perder é bem simples. Angril começa com a letra A, de aumentar o poder. Ter Angril começa com a letra T, de tarefas, pois eles realizam tarefas específicas. Já os Sa Angril têm S e A, que seria super aumentar. Entendeu? Facinho, né? Agora que você já está craque nas nomenclaturas, vou explicar um pouco de como vai funcionar essa lista. Não será um ranking, exceto pelas 3 últimas posições. Para fazer uma análise e ranqueamento entre os Ter Angril e suas funções, a melhor forma é dialogar sobre usos específicos. Se é um item de batalha, se aumenta algo no poder, se tem outros usos, mas esse não é o objetivo dessa lista de hoje. Eles estão destacados como os mais fortes porque têm peso na história ou então realizaram feitos tão gigantescos que merecem esse grifo. Claro, eu adoraria que você reorganizasse essa lista com a sua ordem de quais os mais fortes, na sua opinião. Comenta aí embaixo. Lembrando que os 3 últimos itens da lista são sim os mais poderosos porque contribuem para uma série de usos. Ah, e caso ainda não tenha ficado claro, esse vídeo terá spoilers de toda a saga na Roda do Tempo. Então se você não deseja receber esses spoilers, é hora de sair do vídeo. Por sua conta e risco, hein? Sem mais enrolação, vamos para nossa lista. Vamos nessa! Em 10º lugar da lista, nós temos o Guardião de Farmarin. Bom, Farmarin é uma cidade-estado independente lá da região da planície de Maredo. Ao norte temos Andor, ao oeste temos Murandi e ao sul temos Ilian e Tear. O Guardião de Farmarin é um Ter Angril imenso que fica localizado no Hall do Conselho. Trata-se de uma estátua que cria uma área ao redor da cidade capaz de suspender a conexão direta de canalizadores com poder único, de forma que eles não conseguem canalizar, quase como uma blindagem em área. Claro, ela tem prioridades diferentes para homens e mulheres. Os canalizadores são cortados do acesso a Saidin numa distância de cerca de 1 milha para além dos muros da cidade. Já as canalizadoras são restritas de Saidar já nos limites da cidade. A estrutura conta com 3 discos que são capazes não apenas de detectar se o canalizador é um homem ou mulher, como também aponta a localização do canalizador. É interessante levar em conta 2 informações sobre o Guardião.
A primeira delas é que, já que se trata de um Terran que corta a capacidade de canalização, não é possível fazer uma engenharia reversa e descobrir como replicar ele, já que a forma de se fazer isso é por meio do poder único. A segunda delas é que, mesmo contando com um Terran como esse, a cidade de Farmaiden ainda foi posta sob cerco, conduzido pelo falso dragão Gwairi Amalassan, que era capaz de canalizar. E em nono lugar temos a Budknife Ring, que pode ser traduzido como o Anel da Lâmina de Sangue. Esse é um Terran muito curioso que vamos descobrir estar sob posse do Seanchan. Trata-se de um anel que utiliza um pouco do sangue do usuário para trazer um conjunto de habilidades como aumento da força e da velocidade, além da capacidade de se envolver e disfarçar entre as sombras. Só tem um pequeno problema, quem usa esse anel tem o seu tempo de vida reduzido absurdamente. Complicou. É por esse motivo que os Seanchan só utilizam ele para missões suicidas, executados por um esquadrão de elite do seu exército. E como você deve imaginar, para usar esse Terran não é necessário saber canalizar. O preço é um pouco mais alto, né? A vida do usuário. E indo para o nosso oitavo lugar, nós temos o Bastão Levemente Curvo. Como é que é? Sim, ele não tem um nome melhor para isso aqui não. Como o nome já diz, trata-se de um bastão que esteve em posse de Moghedien antes dela ser capturada por Nynaeve. As membros da Aja Negra que estavam com a abandonada o encontraram em seus aposentos e depois que as Irmãs Negras foram capturadas em Caemlyn, não se sabe do seu paradeiro. Mas a gente imagina que possa estar com a Elaine. Esse Terran em questão, ele está aqui na lista porque ele permite que uma mulher utilize saidar sem que outros canalizadores sintam ou percebam. Então você já sabe, é uma arma muito potente. Afinal, é possível que você utilize tanto para fins defensivos quanto ofensivos, preparando um ataque direto e engatilhando ele quando já era tarde demais. E claro, com um pouco mais de habilidade e conhecimento, uma canalizadora pode se disfarçar perfeitamente. É uma baita carta na manga. Em sétimo lugar, nós temos o Bastão dos Juramentos, um poderosíssimo Terran que na Terceira Era é utilizado principalmente para fazer o juramento das Aes Sedai. Mas aí você me pergunta, Nerdson, o que um Terran que não tem nenhuma habilidade de batalha e de defesa, nem nada do tipo, tá fazendo nessa lista? A resposta é elementar, meus caros. Com esse bastão, você pode fazer com que uma pessoa faça qualquer juramento, prendendo ela a uma causa ou objetivo. Ah, bom, então assim sim. É narrado que, ao fazer algo que contraria o juramento, a pessoa que uma vez fez seus votos sobre o bastão sente muita dor física, mais ainda se for para remover os votos. O uso desse bastão é simples. Quem conduz a cerimônia segura ele em uma extremidade e quem irá fazer os votos segura na outra. Então a pessoa que conduz a cerimônia usa tramas de espírito para ativar o bastão e gravar os juramentos na pessoa que está jurando. Nós vimos ele sendo utilizado lá na primeira temporada, quando a Moraine é exilada da torre, e os efeitos desse bastão foram trazidos à tona na segunda temporada, quando Siuan obriga a Moraine a fechar o portal para os caminhos. Inclusive, esse bastão é tema de vários diálogos no decorrer da série. Afinal, as membros da Aja Negra tiveram seus juramentos removidos para obedecer às sombras. Além disso, Egwene, aqui já como a Merlin, Nynaeve e Elaine têm um breve embate ao descobrirem que o que traz a aparência de idade indefinida é o bastão e não o uso do poder único. E pior, aqueles que fazem os juramentos no bastão têm seu tempo de vida reduzido pela metade. Caracas. Então, o Bastão dos Juramentos pode não aumentar o poder do canalizador, nem ser usado de forma ofensiva e defensiva, mas ele se torna um artefato político e que movimenta toda a trama. Inclusive porque os 3 juramentos executados pelas Aes Sedai são fruto da sua rendição a Arthur Asa de Gavião e, atualmente, o que garante parte do seu poderio sobre o mundo. Em vários momentos da saga, as Aes Sedai falam que parte do respeito que têm vem justamente das pessoas saberem que elas não podem mentir. Apesar de ainda existir o ditado que diz que nem sempre a palavra de uma Aes Sedai é exatamente aquilo que você acha que está ouvindo. Enfim, poderíamos seguir com esse debate filosófico por horas e horas, mas vamos para a nossa sexta posição. Ainda no universo dos bastões, o bastão verso, temos o Bastão Negro Recurvo. É, pessoal, mais um caso de que falta uma boa tradução pra gente usar aqui. Mas enfim, esse bastão é utilizado por Asni Zerameni, eu acho que pronuncia assim, uma Aes Sedai da Aja Negra, e é parte dos espólios que foram encontrados entre as coisas da Moghedien após ela ter sido capturada por Nynaeve. Os livros não nos dão uma resposta clara sobre
como esse Terangrill é ativado, mas é sabido que quem usa ele é capaz de matar ou atordoar uma pessoa a cerca de 80 metros de distância. O mais curioso sobre esse Terangrill é que, da mesma forma que a ativação dele é desconhecida, a origem do poder também é. Ou seja, uma pessoa pode estar cercada por 100 Aes Sedai, ser atacada com um bastão e ainda assim nenhuma das irmãs saberia de onde que veio o ataque, o que torna muito perigoso. Felizmente, após a falha no sequestro de Elaine, o bastão deve ter sido mantido guardado pela Rainha de Andor. Agora, entrando no nosso top 5, temos o Terangrill, que foi responsável por movimentar toda a trajetória de Nynaeve e Elaine no arco de Eboldar. Nosso quinto lugar é a Tigela dos Ventos, um artefato da Era das Lendas com um poder absurdo de controlar o clima. De fato, esse Terangrill é extremamente importante na batalha contra o Tenebroso, uma vez que, conforme Shaitan espalhava sua mácula pelo mundo, o clima começou a se desequilibrar. É descrito inclusive que as estações se perderam e, quando o inverno já era esperado, ainda havia um clima extremamente quente e seco. Muito parecido com o que está rolando no nosso mundo hoje, hein? É verdade. Bom, após uma série de buscas em Eboldar, Elaine e Nynaeve encontraram a tigela em posse do Círculo do Tricô, uma confraria de canalizadoras que escaparam da torre ou que não conseguiram alcançar o Shale e se refugiaram longe dos olhos das Aes Sedai, ou assim elas pensavam, também chamadas de comadres. Após encontrar a tigela, foi necessário reunir as canalizadoras mais fortes que se pudesse encontrar, uma vez que um Terangrill tão potente assim demandaria muita força em um círculo de 13 mulheres extremamente versadas no poder único. Foi assim que Elaine, Aviendha e Nynaeve reuniram algumas mulheres do Círculo do Tricô e chamadoras dos ventos do povo do mar para unir-se em um círculo completo que manipulava os 5 fios do poder no uso da tigela. Esse momento nos livros é incrível. A Tigela dos Ventos traz um efeito em que as imagens mostradas nela são alteradas conforme o processo de uso vai se desenrolando. Inicialmente cria-se uma estrela de 4 pontas e então o poder vai se dividindo e a estrela vai aumentando, com as imagens na tigela se alterando. Em um determinado ponto, o próprio Terangrill assume e, puxando tanto saidar quanto saidin, ela consegue fazer enormes colunas de poder que transformam o clima. O efeito não é sentido de forma imediata, mas a mulher que conduziu o círculo, a Ata Amieri, Kairi, Jin, Gelin, eu acho que pronuncia assim, sinaliza para os outros membros do círculo que está feito. Durante o processo, inclusive, algumas das mulheres estavam de posse de Angrills. Um dos efeitos posteriores ao uso da tigela também é um certo descontrole de saidin e saidar, que se tornam, nas palavras de alguns personagens, estranhos de tecer, o que é sentido com mais força na região próxima a Eboldar. Em um futuro não tão distante, durante todo o decorrer da última batalha, a tigela ainda é utilizada para reequilibrar o clima, que continua mudando de maneiras estranhas para favorecer, claro, as crias das trevas. Eu espero de verdade que a série traga o momento do uso da tigela, porque, cara, é algo muito importante para o decorrer da narrativa. Partindo para o nosso quarto lugar, temos a Adaga Opaca, ou o Artan, um Terangrill também encontrado entre os itens do Círculo do Tricô. Trata-se de um objeto com o poder de ocultar quem o carrega de crias das sombras e da sombra no geral. Foi criada após a morte de Leosterin Telamon, o dragão da Era das Lendas, e reencontrado agora por Aviendha, que nesse momento descobre seu talento para ler Terangrills. Trata-se de um talento há muito perdido e que permite que o canalizador, ou no caso a canalizadora, compreenda o propósito e as características de um Terangrill através de um simples toque. A Aviendha, inclusive, sinaliza que o poder da adaga seja tão marcante que ela não esconde o seu usuário apenas de Mildraw's, Trollocs e outras crias da sombra, mas até mesmo do próprio Tenebroso. E como se já não bastasse o seu extenso poder, a adaga desempenha um papel muito importante na última batalha, após Elaine dar ela de presente para Randy. A ideia era ocultá-lo do Tenebroso até o confronto final, permitindo que uma série de passos importantes fossem dados. Bom, agora chegou o nosso top 3, e aqui a coisa fica séria. Daqui pra frente a ordem está certinha, do mais fraco ao mais forte entre os 3 itens. Eles têm muito potencial e fazem total diferença no decorrer da história. Você já tem um palpite de qual é o primeiro? Comenta aí. Em terceiro lugar, temos o Medalhão de Raposa de Mat. Esse item é muito importante para a história do Mat e livra ele de uma série de enrascadas. Ele consegue esse presente após a sua experiência no batente retorcido de Pedra Vermelha,
um curioso Terangrill que estava em Ruidan e que o leva a conhecer os Eowyn, uma raça de criaturas estranhas que dão presentes de formas ainda mais estranhas. Falei sobre eles no vídeo do Matt, tá aqui em algum lugar do vídeo. Inclusive, você gostaria de ver um vídeo sobre os Eowyn e os Aelfyn aqui no canal? Comenta aqui embaixo, eu já fiz essa pergunta lá no vídeo do Matt também. Toda essa experiência de Matt é muito importante e eu espero ver ela na próxima temporada. Mas enfim, o medalhão tem a função de bloquear fluxos de poder único, de forma que eles nunca têm efeito em seu portador. Outra habilidade importante desse Terangrill é a sua capacidade de sinalizar quando alguém próximo canaliza, porque ele fica gelado no contato com a pele. Em um ponto mais adiante da história, a Elaine consegue reproduzir o efeito desse medalhão em outras peças, mas que acaba tendo menos poder, o que ela suspeita que ocorre porque ele deveria ter sido forjado com saidin e saidar trabalhando em conjunto. Ela presenteia a sua guardiã, a Birgitte, mas infelizmente não consegue utilizar a peça, porque se um canalizador utiliza o colar, ele também não consegue canalizar. Em segundo lugar, nós temos o conjunto Paralis, um set de Terangrill que a lendária Katsuane Melaydrin utiliza em seus cabelos. Se você quer conferir mais sobre a história da Katsuane, já tem vídeo aqui no canal, o link tá aqui, ó, tá? A história dela tá ótima, ela é poderosíssima, extremamente astuta, é uma integrante da Aja Verde, bom, vai lá assistir o vídeo. Silvo! O conjunto de Terangrill, então, composto por uma estrela de 8 pontas que vibra na presença de homens que podem canalizar. Crescentes dourados que vibram quando a parte feminina do poder único é canalizada próxima e um beija-flor dourado que pode ser usado como um poço, permitindo que Katsuane faça um estoque de saidar que pode ser usado caso ela seja blindada. Muito apelão. E ainda tem mais, um peixe dourado que permite que Katsuane puxe outra pessoa para o círculo, contra a vontade da pessoa. Ainda tem uma andorinha dourada que mostra em que direção saidin e saidar estão sendo canalizados, priorizando saidin e círculos de canalizadoras, e uma estrela de 6 pontas que faz uma armadura leve capaz de proteger o usuário de ataques corpo a corpo. Além de todos esses Terangrill, o conjunto ainda conta com uma carpa, uma truta e uma lua, as quais a gente não sabe qual é o uso deles, tá? Mas temos umas pistas pelo menos. Na matéria de Katsuane contra Samir Rage, é visto que Katsuane carrega um Terangrill que desfaz fluxos próximos, o que é feito provavelmente por um desses 3 últimos. Agora você pensa, um ou outro Terangrill desses é relativamente fraco, mas todos juntos tornam esse usuário extremamente forte, cancelando fluxos, defendendo ataques, fortalecendo o uso do poder e permitindo sentir canalizações, inclusive de outro gênero, porque o homem não sente quando uma mulher canaliza e as mulheres não sentem quando o homem canaliza. Com esses Terangrill é possível isso. Não é à toa que Katsuane é uma lenda, e por isso que esse conjunto de Terangrill ocupa o nosso segundo lugar. Para o primeiro lugar, eles não poderiam faltar, as chaves de acesso de Shodankal. E antes que você venha brigar comigo nos comentários, as chaves são sim um Terangrill, já que a sua única função é permitir o uso do maior Sangrill do mundo. Esses itens estavam perdidos após a ruptura do mundo, mas Randy os encontrou em sua visita a Ruidan. Tratam-se de 2 estátuas, uma delas é um homem carregando uma esfera de vidro, que é responsável por liberar o uso para um canalizador homem, e a segunda é uma mulher, também carregando uma esfera de vidro, que permite o uso do Shodankal para uma mulher capaz de canalizar. E na minha fanfic, Sombras da Lealdade, que eu estou escrevendo, a busca pelo Shodankal é a base da história. Dá uma olhada no meu blog para ver. Aí você me pergunta, o que é o Shodankal? E eu te digo, é o maior Sangrill do mundo, criado durante a Era das Lendas para executar o plano de Latra Possai de destruir de vez o Tenebroso. Posteriormente na história, o Randy utiliza a chave masculina e entrega a feminina para Nynaeve, para que eles possam fazer a limpeza de saidin juntos. O artefato é tão poderoso que em vários momentos da história é dito que ele seria capaz de destruir o mundo por completo, ou até mesmo matar o próprio Tenebroso. As chaves são extremamente perigosas, pois se utilizadas por alguém fraco no poder único, vão com certeza matá-lo. Não sabemos quantas chaves de acesso ao Shodankal foram criadas, mas ao final da série de livros acredita-se que não exista mais nenhuma. Não que isso importe, já que depois o próprio Randy destruiu o Shodankal. E agora vamos para as menções honrosas. Claro que não poderia ficar de fora o Adan e as faixas de dominação, ambas capazes de controlar canalizadores. O Adan para mulheres e as faixas para homens. Vocês viram na segunda temporada o estrago que o Adan é capaz de causar, principalmente porque é uma ferramenta de escravidão.
Também preciso trazer aqui o batente retorcido de pedra vermelha, o Terran Grill que leva o usuário para o reino dos Fim, em segurança. Voltar é que é complicado. Com isso, ele permite que esses usuários façam perguntas e pedidos dependendo de qual fim que eles foram visitar. Por fim, também traria aqui os pilares de Ruidan e os arcos da Torre Branca. Ambos os Terran Grill levam os usuários a visões que podem mudar o curso de suas vidas. Os arcos da Torre Branca são utilizados na cerimônia das aceitas e mostram tudo aquilo que foi, o que é e o que poderá ser, testando a vontade das noviças em se tornarem aceitas. Já os pilares de Ruidan mostram momentos importantes da história da humanidade pelo ponto de vista dos ancestrais diretos de quem os tocou, e faz parte da cerimônia que torna uma mulher Aiel uma sábia e um homem Aiel um chefe de clã. E essa foi a nossa lista de hoje. Me conta aí o que você achou. O universo da Roda do Tempo é extremamente rico e vai sendo expandido de forma magistral, tanto pelo Robert Jordan quanto depois pelo Brandon Sanderson. E você, se pudesse criar um Terran Grill, qual seria o uso? Comenta aqui embaixo e aproveita para me dizer se eu deixei algum Terran Grill importante de fora. Muito obrigado por assistir ao vídeo e não se esqueça de ativar o sino das notificações para receber um aviso assim que tiver mais vídeos aqui no canal. Para não perder nada, vocês já sabem, né? Tem que estar inscrito aqui. Ah, e se você quiser me ajudar mais, considere se tornar um membro. Me segue lá no Instagram, @nerd.sor, para acompanhar enquetes e mais atualizações sobre o canal. E não perder, claro, nenhum vídeo. Forte abraço e se cuidem. Cara, se eu fosse criar um Terran Grill, eu queria fazer um Terran Grill que me permitisse canalizar mesmo não sendo canalizador. Olha que doido, qualquer pessoa, tipo, eu não sou canalizador. Se eu tivesse esse Terran Grill, eu poderia canalizar o Saidin, Saidar, o poder verdadeiro. Nossa, ia ser muito monstro.